A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de apresentar o webinar da Coordenadoria de Direito Condominial, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Boa noite, prezados colegas, prezadas colegas. Nós temos hoje um evento incrível, que é coordenado exatamente desenvolvido com tanta maestria pelo nosso amigo Rodrigo Carpá, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial, porque ela é tão importante que ela já ultrapassou os limites da coordenadoria, ela é do tamanho ou maior que a Comissão de Direito Imobiliário, então, e tem total autonomia e toda a força desenvolvida por Rodrigo Carpá. Na data de hoje, temos a satisfação de receber a doutora Fabiola Sucasas, que será melhor apresentada pelo Rodrigo, o querido amigo, grande jurista, Alexandre Junqueira Gomide, por quem tenho uma admiração enorme, e teremos aqui dois temas fundamentais. A questão da violência doméstica, que tanto aumentou nesse período da pandemia, nos condomínios, nas residências em geral, e todos os efeitos da pandemia que tem agora retornado e que serão tratados pelo nosso querido Gomide. Então, agradeço aos mais de 150 participantes, agradeço à OAB, como sempre, pela organização, e especialmente ao querido Rodrigo, por todo o trabalho que tem feito pela OAB. Passo desde já a palavra e desejo a todos um excelente evento. A palavra é sua, amigo Rodrigo. Rubens, obrigado pelas palavras, pelo carinho e sempre por me apoiar nesse trabalho. É essencial a sua figura como presidente da Comissão de Direito Imobiliário para que o trabalho possa ser desenvolvido como tem sido feito. Agradecer já os 183 pessoas que estão nos vendo, nos escutando agora. Agradecer em especial a doutora Fabiola Sucasas, já vou apresentá-la, já vou passar a palavra, doutor Alexandre Gomide, ambos pessoas extraordinárias, pessoas que realmente fazem a diferença, assim como o Rubens, assim como tenho buscado fazer. Você que está nos vendo agora, se tiver interesse em compor a Comissão de Direito Condominial, tiver experiência na área de direito condominial, não deixe de se inscrever através dos canais da OAB institucionais para que você possa nos ajudar. O nosso intuito é nortear toda a classe que trabalha com o direito condominial, trazendo informações relevantes, trabalhando em cima de temas importantíssimos, elaborando pareceres, trabalhando em análise em projetos de leis pertinentes à nossa seara. Hoje, as nossas palestras são maravilhosas, já tive o prazer de escutar a doutora Fabiola e o doutor Junqueira diversas vezes e não dá para se cansar em função da qualidade do que vai ser dito aqui, com propriedade. A doutora Fabiola é promotora e vai nos falar sobre violência doméstica. O doutor Gomide vai falar de um tema extraordinário, que é o direito imobiliário e os desafios para a retomada em tempos de pandemia. Nós sabemos que hoje a violência doméstica, infelizmente, o nosso país é um país que está muito mal posicionado, tem uma violência doméstica muito grande. A doutora Fabiola trabalha no combate a essa violência doméstica. O doutor Gomide é um especialista na área imobiliária condominial, com uma formação acadêmica brilhante, ministra aulas de graduação, de pós-graduação em diversas faculdades, e a visão dele é essencial para que nós possamos
ajustar as velas para o momento posterior, entendermos o que está se passando e chegarmos no momento posterior com tranquilidade. Vou fazer a apresentação da doutora Fabíola, vou passar para que eu possa também me tornar mais um espectador. Doutora Fabíola, diretora Fabíola Sucasas, diretora do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, promotora de justiça do MP São Paulo, assessora do Núcleo de Inclusão Social do CAU Civil e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo, ativista LGBTI e autora do programa Prevenção da Violência Doméstica, com estratégia de saúde da família implantado na capital paulista e em cidades do litoral interior do estado. A iniciativa teve menção honrosa no Prêmio Inovare 2016 e atingiu 184 mil famílias visitadas por 850 agentes orientados pelo Ministério Público de São Paulo. Doutora Fabíola, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nessa noite para falar sobre a violência doméstica. A palavra está com você. Obrigada, doutor Rodrigo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, dizer que eu sinto-me honrada de estar aqui entre colegas, assim eu posso dizer. Somos, né, advogados, enquanto promotora de justiça, eu aprendi a advogar pela sociedade. Então, não sai de mim a alegria, né, do direito, a alegria de defesa dos nossos direitos. Então, eu fica aqui o meu agradecimento, a minha saudação inicial pelo convite e já aqui me colocando à disposição do senhor. Também gostaria de cumprimentar, vou deixar o doutor Rodrigo por último, quebrar o protocolo aqui, o nobre, posso dizer assim, doutor Alexandre, nobre colega também, que também é uma alegria estar aqui ao seu lado, doutor, para que possamos aí trocar experiências, e tenho certeza que eu aprenderei muito com a palestra do senhor. E deixar aqui uma saudação toda especial para o doutor Rodrigo, que é uma referência em direito condominial no Brasil. Sigo o doutor Rodrigo nas redes sociais, e assim nos conhecemos, né, doutor Rodrigo, e pudemos aí compartilhar de muitos conhecimentos, principalmente com a pandemia, quando iniciaram aí dentro dos condomínios, né, as denúncias relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Fica aqui meu carinhoso abraço, doutor Rodrigo, e a alegria de estar aqui neste momento. Também cumprimentar a todas que assistem aqui esta palestra, mas eu gostaria de primeiro me apresentar de uma outra forma, doutor. Eu queria só trazer algumas informações para dizer que eu venho, né, de uma área que é a área de direitos humanos, né? Eu sou promotora de justiça há 23 anos, sou titular da Promotoria de Violência Doméstica da capital. Eu fui assessora do procurador-geral das duas gestões do doutor Ismânio e do doutor Sarrubo, no Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva, e agora, desde novembro, eu estou como membro auxiliar da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, junto ao conselheiro doutor Luciano Nunes Maia Freire. E sou mestranda também em Direitos Humanos na USP. Eu comecei a fazer o mestrado tardiamente por questões de gênero, né? Podemos dizer assim. Então, eu vou aqui contar um pouco, né? Não vou dizer, o meu olhar aqui não vai ser um olhar acadêmico, totalmente acadêmico, a minha linguagem não vai ser uma linguagem acadêmica, vai ser de uma série de informações que nós fomos coletando, que nós temos trabalhado quando nós fazemos as capacitações relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a partir das nossas experiências e, logicamente, das nossas obrigações enquanto membros do Ministério Público de São Paulo, que é considerada uma instituição que tem engendrado esforços para o enfrentamento desse tipo de violência. Eu queria aqui começar trazendo uma reflexão do que é essa pandemia, né?
e do que é essa pandemia dentro não só da emergência em saúde, mas também sobre essa crise sistêmica de desenvolvimento humano que afeta outras dimensões, as dimensões sociais, as dimensões econômicas do desenvolvimento do país. Ou seja, existe um escancaramento de desigualdades. Então, todas as desigualdades que nós temos experimentado de uma forma escancarada, experimentado seja vivenciando de uma certa forma, ou seja, testemunhando, elas vêm a partir de algo que já existe, e que muitas vezes isso vem de uma forma muito mais evidente para quem atua na área da defesa dos direitos humanos. E, logicamente, que a partir disso, quando nós falamos, inclusive, de violência doméstica, nós não podemos nos esquecer que a violência ela concorre com outras condições, né? Concorre com as condições da obediência do próprio isolamento, que acabam se tornando mais difíceis, concorre com a própria violência contra as mulheres, concorre com as questões relacionadas à desigualdade econômica, desigualdade social, e o racismo estrutural também está dentro desse cenário. Lembramos aí de uma série de fatos que mostraram muito bem isso, o caso do João Pedro, no Rio de Janeiro, que foi morto por bala perdida, de Recife, cujo filho da empregada morreu ao cair, né, de 9 andares de um prédio, quando a sua mãe trabalhava com a empregada, garantindo o isolamento da sua patroa, né? E vimos também o caso Floyd, que acabou desembocando uma grande discussão sobre a questão da violência institucional. Hoje nós sabemos que o desemprego, né, toda a questão de pobreza e o empobrecimento da população feminina é um grande problema para garantir, inclusive, as questões de isolamento social que tanto têm sido anunciadas como medidas emergenciais para que nós possamos conter essa fase da Covid-19. E quando nós trazemos os impactos de gênero para esse cenário, nós percebemos que para as mulheres isso se opera de forma diferente, de forma desigual. Eu não vou pontuar aqui com detalhes, mas nós vivenciamos, principalmente dentro do Ministério Público, e hoje mesmo estamos vivenciando a possibilidade, né, do Congresso Nacional aprovar uma legislação, que é a legislação do Estatuto da Gestante. Então, nós temos alguns impactos no âmbito de saúde, de direitos de saúde sexual e reprodutiva, lembrando que no início da pandemia chegou a se anunciar o fechamento do Hospital Pérola Baito, que atende principalmente meninas que foram abusadas sexualmente, que engravidaram, que vão até ali para buscar o exercício do direito ao aborto legal. Tivemos, no âmbito da economia, né, já que mulheres estão dentro de um grande contingente de trabalho não remunerado, e principalmente em razão das tarefas domésticas, da responsabilidade de cuidar dos filhos. Então, houve aí uma aglutinação de tarefas que acabaram se operando dentro de uma carga emocional muito grande para elas, além daquelas que já se encontravam em situação de violência doméstica, e daí veio o anúncio das experiências de outros países sobre o aumento do risco da violência contra meninas e contra mulheres, seja pelo aumento das tensões em casa, que corre com a questão do desemprego, com a questão da intensificação do estresse, seja em razão do aumento do isolamento, das maiores dificuldades para quem está em situação de violência buscar socorro e sair da situação de violência. Na China, isso já foi propagado lá no início, inclusive as delegacias chegaram a registrar um aumento 3 vezes mais dos casos. Nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos foi noticiada uma enorme subnotificação, com uma redução do número de ligações, mais um aumento de denúncias de uma linha direta de atendimento policial. A França e a Itália também, assim como Espanha e Portugal, acabaram anunciando com, inclusive, medidas, né, para aumentar a forma de comunicação para que essas mulheres conseguissem obter ajuda. E isso se dá porque o isolamento em si, ele já é por si mesmo considerado uma forma de violência, né? Porque a mulher que perde condições ou que tem reduzidas as condições para buscar ajuda ou para se defender daquele agressor, ela estará em situação de maior vulnerabilidade, mas quando ela está
numa situação em que o isolamento não se dá apenas pelo seu agressor, mas sim por medidas sanitárias, isso não afeta só aquela relação, isso vai para um ambiente relacional muito maior, e aí que vem toda essa resposta de crescimento, principalmente de feminicídios, lembrando que os feminicídios são considerados assassinos de mulheres evitáveis, principalmente quando nós falamos dos feminicídios domésticos. Mas, para que se tenha ideia, né, do aumento dos feminicídios, a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública chegou a apontar que houve um aumento de mais ou menos mais de 40% na cidade de São Paulo. Os atendimentos 190, que são os atendimentos de urgência, né, as solicitações de urgência, teve um aumento, ao passo que houve uma redução dos registros de lesão corporal, estupros, nas delegacias de polícia. Então, é um sinal que mostra que as situações de urgência eram mais noticiadas, principalmente por parte de terceiros, não necessariamente por parte dessas vítimas. E as maiores dificuldades de denunciar também não só tem a relação, né, com a pandemia, mas existem outros motivos, né? A própria desconfiança da efetividade das instituições também concorreu com esse isolamento. Teve uma pesquisa mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre os feminicídios, que foi, inclusive, anunciada logo após a morte da juíza no Rio de Janeiro, apontou que os casos de feminicídio, por exemplo, no Acre, chegaram a 400% a mais, 157,1% no Mato Grosso, 81,8% no Maranhão. Então, em alguns estados, me parece que essa realidade foi uma realidade muito mais evidente e que apontou não só para, como eu falei, né, não só para as falhas, vamos dizer assim, de comunicação da vítima ou de situações de proteção, mas as falhas do próprio Estado, que não estava ali preparado para responder à evitabilidade desses casos. Logo em abril de 2020, vale lembrar que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando fez a primeira avaliação sobre o impacto da pandemia em relação à violência doméstica, eles apontaram que houve um aumento de mais de 400% de menções no Twitter a respeito de violência nas suas relações ou nas relações de vizinhança, em relação à violência doméstica contra a mulher especificamente, mas dentro da sua vivência em comunidade, na sua vivência em vizinhança. E esse fórum, essa própria pesquisa, sugeriu uma série de iniciativas, dentre elas, já que nós estamos aqui tratando num espaço de direito condominial, a sugestão de criação de campanhas voltadas para condomínios residenciais, para que os vizinhos se solidarizassem, interferissem caso presenciassem situações de violência. Recentemente, em março de 2021, a própria Organização Mundial de Saúde trouxe um dado mundial, né? Não só a constatação, né? A reafirmação de que a violência contra a mulher ela já é considerada endêmica em todos os países e culturas e causa danos a milhares, milhões de mulheres e suas famílias, que foi agravada pela pandemia. Mas, né, não podemos nos esquecer, né, que a violência contra as mulheres não pode ser interrompida com uma vacina, não é? Na verdade, até teríamos uma vacina, né, um complexo de vacinas, mas esse complexo de vacinas vem através do instrumento que nós podemos aí dizer que é considerado o terceiro melhor instrumento de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Vamos chamar a Lei Maria da Penha como a vacina para conter essa pandemia. Mas nós sabemos que a luta para enfrentar essa realidade é uma luta que deve enfrentar, na verdade, ideias preconcebidas, enraizadas,
que não se restringem numa relação conjugal, que estão dentro de de relações que eu chamo de relações coletivas, sociais, e que quando nós falamos de silenciamento, né, esse silenciamento ele não é só dentro de uma relação, ele está dentro de um silenciamento coletivo. O Dr. Tedros, diretor-geral da OMS, chegou a trazer o dado de que, ao longo da vida, 1 em cada 3 mulheres, ou seja, cerca de 736 milhões, são submetidas à violência física ou sexual por um parceiro íntimo, ou à violência sexual por um não parceiro íntimo, e um número que permaneceu praticamente inalterado na última década. Isso que ele anunciou isso no dia 8 de março. A Lei Maria da Penha ela é considerada um divisor de águas, a lei vai completar 15 anos neste ano, né? E quando nós fazemos a comparação, né, desses 15 anos com essa observação do Dr. Tedros, nós percebemos que temos muito a mudar, muito a fazer, muito a realizar. O que eu gostaria de trazer apenas algumas referências. A Lei Maria da Penha ela não foi construída do nada, né? Muitos dizem que ela veio como resultado da condenação do Brasil pela história da Maria da Penha. Podemos acreditar também, mas não apenas, porque movimentos feministas já lutavam e já exigiam do nosso Congresso Nacional uma resposta legislativa a uma realidade que não é de hoje, que já vem de muito tempo e que é mais visibilizada e mais discutida nos dias de hoje, né? E a Maria da Penha, só para trazer um pouquinho para vocês entenderem como foi esse processo, que foi um processo também de organizações feministas que levaram a OEA o caso dela, que ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, foi em 1983, o ex-marido dela, o Heredia, tentou matá-la por 2 vezes, ele foi pronunciado em 1986, em 1991 foi o primeiro julgamento, ele foi condenado com recurso, depois teve o segundo julgamento, ele foi condenado com recurso, isso em 1996, em 1998, a Maria da Penha, junto com o CLADEM, denunciaram o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A CID solicitou informações para o Brasil em 1998, que se manteve inerte. A CID reiterou ao Brasil respostas sobre o caso em 1999, o Brasil se manteve inerte. Em 2000, mais uma vez, a CID solicitou informações para o Estado brasileiro, que se manteve inerte. Até que, em 2001, a CID emitiu o relatório 54/01, o Heredia foi preso em 2002. Em 2004, teve a criação de um grupo de trabalho interministerial, também formado por organizações não governamentais, de movimentos de mulheres, e, em 2006, promulgada a Lei Maria da Penha. E esse relatório, o relatório 54/2001, que responsabilizou o Brasil não só a reparar a Maria da Penha, né, por considerar que o Brasil foi negligente, foi omisso ou tolerou a situação da violência doméstica, o caso dela especificamente, mas também reconheceu essa realidade para as mulheres em geral e recomendou uma série de medidas para o Brasil. Então, quando nós falamos, lá, a gente vai falar lá na frente, né, essa realidade dos condomínios, do envolvimento dos condomínios, tudo isso tem a ver não só com algo que está sendo discutido agora, mas sim com algo que está sendo discutido no mundo, que vem a partir do reconhecimento de que o Brasil assumiu tarefas, assumiu compromissos para erradicar a violência contra a mulher através da assinatura de tratados internacionais, porque nós estamos diante de uma realidade de violação a direitos humanos, né? A violência contra a mulher ela é considerada uma violação a direitos humanos, ela não pode ser considerada um tapinha que não dói, não pode ser considerada algo insignificante, que pode ser perdoado pelo juiz, né? Não está dentro dessa ordem
que banaliza esse tipo de violência. Assim como não poderia ser diferente aquele vizinho que ouve uma situação de violência e que compreende que aquilo é briga de casal, que não se deve meter a colher. Então, é importante trazer que a omissão ela faz parte do problema, né? Porque quando a CID fez a recomendação para o Brasil, ela trouxe, inclusive, essa palavra, responsabilizar o Brasil por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres, recomendando uma série de medidas, desde a adoção de medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários e policiais, simplificação dos procedimentos, sensibilização do tema com relação à sua gravidade, às suas consequências, a multiplicação dos números de delegacias, a inclusão também nos planos pedagógicos das unidades curriculares de medidas destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher, até porque a educação, se não falarmos da educação comprometida nisso, nós não teremos mudança para as próximas gerações. Mas, apesar de tudo isso, o STF, só em 2012, quer dizer, com 6 anos de vigência da lei, é que teve que reafirmar que não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, porque por 6 anos essa lei em vigor, né, mesmo o Brasil tendo sido condenado, o que se discutia nos processos judiciais? Né? Eu estou aqui como promotor, eu vou falar dos advogados. O que mais os advogados alegavam? Que a lei afrontava o princípio da isonomia. Afrontava porque tratava homens de forma diferente em relação às mulheres. E isso acabou impelindo, na verdade, o STF acabou julgando a ação direta de constitucionalidade em 2012, negando que havia qualquer afronta ao princípio da isonomia, reconhecendo que a Lei Maria da Penha é uma lei de ação afirmativa, ou seja, uma lei que veio para corrigir desigualdades. A desigualdade de que a violência contra a mulher, por suas características específicas, impõe medidas específicas. Nós estamos falando de um tipo de violência que tem nuances muito diferentes daquelas nuances de um crime de roubo, de um crime de furto, né? De um crime que eventualmente tenha testemunhas ou mais probabilidade de ter, de um tráfico de drogas e assim por diante. Por isso, aqueles que perguntam, doutora, cadê a Lei João da Penha? Né? Nós lembramos dessa ação do STF, né? Enfim. E a lei, como eu disse, ela é considerada a terceira melhor do mundo, logicamente. Por que ela foi considerada um divisor de águas? Né? Porque tudo que se resolvia em relação à violência contra a mulher, a maior parte dos crimes, eram resolvidos nos juizados especiais criminais. Né? Aqui nós temos advogados, eu tenho certeza que muitos dos senhores trabalham com os juizados especiais criminais, né? E sabiam que havia uma cultura de arquivamento desses processos, e quando se ofereciam as transações penais, elas eram oferecidas com a obrigação do agressor pagar as tais cestas básicas, né? E cestas básicas estas, né? Cujo custo, né, vinha do próprio trabalho, às vezes, daquela mulher, né, da vítima, e voltava para casa, né? Vocês estão me ouvindo, né? Voltava para casa e apanhava, e ela apanhava ainda mais. Então, na verdade, a lei, quando a Lei Maria da Penha veio trazendo da importância de não aplicar a Lei 9.099, o recado do legislador era que não cabe a ideia de que violência contra a mulher é infração de menor potencial ofensivo, mesmo se a violência praticada corresponder a um crime cuja pena seja pequena, ou apenas uma pena de multa. Então, aumentou o custo da pena para o agressor. Né? A lei trouxe o reconhecimento da questão de gênero como essencial para o debate, lembrando que a palavra gênero é uma palavra jurídica, ela está dentro da Lei Maria da Penha, que veio pela Convenção de Belém do Pará. Essa palavra também está lá. Existe uma construção sobre o conceito desta palavra. Esta palavra não está à toa ali. E, além de reconhecer que a violência contra a mulher é grave violação a direitos humanos, também veio a lei aperfeiçoando os mecanismos jurisdicionais para respostas,
mas também impelindo ao Estado que não se circunscrevesse a ações, a respostas policialescas. Por quê? Porque as respostas policialescas, elas dão conta de uma parte do problema, que é a parte da impunidade. Mas a impunidade não acontece sozinha, ela não acontece de uma forma isolada. E tampouco a resposta de punição dá conta de todas as questões que a violência, todos os impactos que a violência contra a mulher gera naquela mulher ou na sua família. Então, veio a lei romper com essa lógica de criminalização e veio trazer aquela ideia da importância do trabalho em rede. Vale lembrar que a professora Fabiana Severi, ela diz hoje, né, o que se faz é uma tal de domesticação da Lei Maria da Penha. Essa palavra é uma palavra muito dura, né? E eu concordo com ela. O que é essa domesticação da Lei Maria da Penha? É como se a gente estivesse pegando a Lei Maria da Penha e reduzindo a Lei Maria da Penha para o direito penal. E aí que mora o problema. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um síndico de condomínio que é obrigado a acionar a autoridade policial, né? Ou que ele é obrigado a comunicar a autoridade policial em relação a um caso de violência, nós vemos isso com uma certa desconfiança, porque, ao mesmo tempo que nós não queremos que o condomínio seja considerado uma delegacia de polícia, um lugar de polícia, né? Nós sabemos que, muitas vezes, é preciso que as respostas emergenciais venham da polícia, mas não é a única. Por isso, não adianta ter esta obrigação sem outras que promovam uma educação dentro do ambiente de condomínio. Vamos lembrar que as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher nos anos 80, elas eram restritas mesmo, às ações policialescas. Nós lembramos que foram criadas as primeiras delegacias de defesa da mulher, em 1980, foi em São Paulo. Elas eram compostas por policiais homens, né? Uma equipe algumas equipes, né? Nem sempre, de assistentes sociais e psicólogas. Hoje a polícia está enfrentando muitos problemas ainda de quadro de recursos humanos. E a ideia é que seria um lugar seguro para as mulheres, foi importante, mas concorreu depois, mais tarde, com a vinda da Lei 9.099. E vários problemas surgiram nesta época, que eram insuficientes, a maioria servia na região sudeste, com serviços precários, falta de recursos materiais, falta de recursos humanos que fossem qualificados. Aí, nos anos 90, foram criados, pelos órgãos do governo, os conselhos da mulher. Mas aí veio com uma ação mais precarizada, porque não houve uma injeção de recursos para esses conselhos, e a ideia da assistência social era uma ideia familista, esquecendo as questões de gênero para o atendimento da mulher, e aquela ideia assistencialista, de benemerência. E a crítica, né? Obviamente que os movimentos feministas comemoraram o fato das delegacias da mulher, isso ocorreu na época, inclusive, com o caso da Diniz, né? que tinha aquele lema, quem ama não mata, mas isso não reduziu a criminalização, não reduziu a violência. E aí, em setembro de 1995, foram criados os juizados especiais civis e criminais, né, trazendo a barganha penal, só que essas medidas não foram idealizadas a partir da realidade das violências domésticas. Isso contribuiu para a banalização, inclusive das respostas judiciais, reproduzindo a cultura da impunidade. Estima-se que 70% dos casos dos juizados eram de violência doméstica. Na capital, por exemplo, quando foram criados os juizados especiais de violência doméstica, os juizados perderam essa atribuição, né? E aí foram colocados poucos promotores, poucos juízes para responder à violência doméstica, e os juizados continuaram com o mesmo número de profissionais. Então, temos algumas regiões, por exemplo, São Paulo, que é uma realidade muito difícil. Por exemplo, lá na Zona Leste, no extremo leste da capital, a promotoria tem 30 mil processos.
30 mil processos, muitos deles prescrevem, né? Quer dizer, que resposta esses juizados estão dando? Lá na Zona Sul, se juntar extremo leste, extremo sul, extremo norte, são cerca de 65% de toda a violência doméstica da capital. Bom, são problemas de hoje, mas antes, essa questão da Lei 9.099 foi um problema para banalização e acabou impulsionando todo aquele sistema de advocacy que os movimentos feministas se organizaram para buscar a reafirmação de seus direitos, e depois com todo o movimento mundial que acabou desembocando no Brasil em reafirmar, em assinar os tratados internacionais. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é que, primeiro, nós estamos falando de uma realidade, né? A violência contra a mulher era uma violação a direitos humanos, não é de hoje, ela vem de uma cultura enraizada, ela atinge muitas mulheres, existem várias formas de violência, apesar dela ser democrática, atingir várias mulheres, para algumas mulheres essas respostas são diferentes, justamente por causa do empobrecimento e das suas possibilidades de lutar contra essa realidade. Então, não dá para a gente incorporar na legislação uma obrigação para o síndico dentro do condomínio se a gente não propuser a possibilidade de que essas pessoas sejam capacitadas para compreender o que é, onde acontece, como acontece, quem pratica, quais os impactos, quais os riscos, etc. Eu só queria trazer aqui alguns perfis, alguns dados que mostram o perfil. Por exemplo, o agressor, isso são pesquisas do Datafolha 2019, Instituto Data Senado de 2019, e também do professor Arilton Martins Fonseca, da Unifesp, que é especializado em abuso de álcool e drogas. O agressor, em 76,4% dos casos, ainda são os que têm ou tiveram relações afetivas com a vítima. Nós temos um quadro muito preocupante das situações de separação. Aumentou o volume de agressões praticadas por ex em 37%, isso dados de 2019. E no momento da agressão, ele estava bêbado, 37%, drogado, 7%, com ciúmes, 26%, inconformado com o fim da relação, 12%. Esse é um dado importante, porque é um sinal. Nós vamos, depois, se quiserem, a gente fala sobre os fatores de risco, mas quando no condomínio existe um casal que se separou em razão de violência doméstica, nós não podemos nos esquecer que essa vítima pode ser uma próxima vítima de feminicídio, porque a maior parte dos feminicídios acontecem no momento da separação. É um outro dado que homens que presenciam atos violentos contra a mãe praticam mais violência contra as mulheres. Homens primários e de bons antecedentes também praticam violência contra a mulher. Dados buscados pelo Ministério Público de São Paulo, a cada 4 feminicídios, um atinge outra pessoa além da mulher, e a maior parte são os filhos. Vítimas sem medida protetiva são as mais atingidas, então é muito importante a existência da medida protetiva e que ela seja devidamente fiscalizada. Quando eu falei da separação recente, 45% dos casos de feminicídio acontecem quando a separação é recente ou quando há o pedido de rompimento, e os motivos são ciúmes, maior parte, né? Sentimento de posse, machismo, discussão. Não podemos nos esquecer que a violência contra a mulher não acontece só na relação conjugal, já que nós estamos falando de uma convivência em condomínios, né? Isso pode se dar, e obviamente o projeto de lei não fala só da violência contra a mulher, mas nós temos quadro de que meninas também estão dentro de um cenário. Existe um recorte de gênero na violência praticada contra as meninas, e esse recorte vem com mais força em relação à violência sexual. Existe também os filhos que presenciam a violência, e eles também são considerados vítimas de violência psicológica, porque, para vocês terem uma ideia, as crianças que testemunham a violência contra a mulher,
Esses dados foram buscados pela Children and Families Healthcare de Chicago. As crianças que testemunham a violência doméstica são as mais propensas a apresentar problemas de saúde mental e física, incluindo depressão, ansiedade e violência, inclusive, em relação aos colegas. Também são mais propensas a se comportar, a terem envolvimento com álcool e drogas. Em relação às mulheres, os impactos da saúde também envolvem 2 vezes mais chances de ter depressão, 2 vezes mais chances de ter problema com álcool, fora mais chances de também contrair infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, nós estamos falando de impactos que diz respeito a todos nós, né? Um problema que não diz respeito apenas à segurança pública, possui implicações para o desenvolvimento do país, lembrando que muitas dessas vítimas deixam de trabalhar, há uma perda de produtividade, não só das vítimas diretas, mas também das indiretas, há um custo para o sistema, inclusive, principalmente para o sistema de saúde, e também uma perda para as gerações futuras. O próprio diretor-geral da OMS, o Dr. Tedros, que eu mencionei, quando ele fala de prevenção de violência contra a mulher, ele traz o seguinte, que é preciso ter ferramentas legais para reformar as leis discriminatórias, é preciso de ferramentas econômicas, é preciso de ferramentas educacionais, é preciso de ferramentas sociais e é preciso de ferramentas clínicas. Eu queria aqui fazer uma provocação, porque se nós fizéssemos um exercício dentro dos condomínios, né, o que eles pensam sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica? Muitos vão dizer o seguinte: roupa suja se lava em casa, é a palavra de um contra do outro, vão falar que é a mulher que provocou, vão perguntar para ela o que ela fez para o agressor bater, vão questionar por que ela não se separa dele, vão falar que ela é mulher de malandro, né, que ninguém mandou aprontar, ou que ele ficou desesperado porque ele perdeu a cabeça, ele cometeu uma loucura. Existe, pelo menos, 4 ideias preconcebidas que retratam essa cultura popular, que é a romantização da violência, o ciúme entendido como valor, a banalização da violência, entender que um tapinha não dói, isso é uma banalização. Nós não estamos falando de um tapinha, estamos falando de uma série de violências que permeiam uma relação, que permeiam uma entidade familiar. Nós estamos falando de uma patologização, de levar a ideia que o agressor não é culpado, que ele é doente, né? Estamos levando também a culpabilização da vítima. Por isso que a Lei Maria da Penha ela é pautada em 4 pilares, que eu gosto de dizer, e eu sempre, quando eu falo desses 4 pilares, eu gosto de lembrar do MASP, que o MASP ele fica em pé com aqueles 4 pilares, né? Que é uma obra de engenharia e que parece que ele está basicamente suspenso ali. E aquele prédio é um prédio muito grande, aqueles pilares fininhos, né? Como é que sustenta aquele prédio? Mas vamos imaginar que cada pilar daquele ele tem o seu papel para manter aquele prédio em pé. Então, é o papel de coibir a violência, de prevenir a violência, não é? De assistir a vítima, de proteger a vítima. Se um desses pilares faltar um pouquinho de ferro, né? Se faltar um pouquinho de concreto, o prédio vai ruir. E é assim que funciona em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Por isso que lá o artigo 3º da Lei Maria da Penha traz que as mulheres têm os direitos, logicamente, nós estamos falando de reafirmação de direitos, a lei traz que elas têm os direitos de a vida, a segurança, a saúde, a alimentação, a educação, o trabalho, etc., mas que essas políticas para garantir esses direitos serão desenvolvidas pelo poder público, né? Mas que cabe também à família e à sociedade criar condições para que essas mulheres tenham esses direitos. Então, a obrigação ela é de todos. E aqui eu vou repetir, omitir é parte do problema. É parte do problema. E trazendo aqui uma referência, o ministro Gilmar Mendes, na ADPF 457 de Goiás, que é uma ação que foi proposta para discutir a abordagem de gênero nas escolas, né?
ele trouxe algo que marca essa questão da omissão, né? Essa ação, ela discutia, olha, não se pode proibir a abordagem de gênero nas escolas, né? Na verdade, as leis municipais queriam proibir a abordagem de gênero nas escolas, então se discutia que isso era inconstitucional. Mas o ministro levantou o seguinte, que os direitos fundamentais, eles não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção. Se expressa também como um postulado de proteção. Aí ele traz aqui, utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, mas também podem ser traduzidos como proibição de proteção insuficiente ou imperativo de tutela. E aí ele fala o seguinte, que a proteção adequada ou os imperativos de tutela do direito fundamental à igualdade e à não discriminação não deve se basear apenas na tutela penal, tradicionalmente compreendida como a última ratio, e incidente apenas após a lesão ou grave perigo de lesão a bens jurídicos fundamentais, ou seja, fala do dever estatal de proteção de políticas públicas de igualdade e não discriminação, que impõe um conjunto de medidas. E é interessante que uma das ações que ainda não foi julgada, que é o advogado Paulo Liotti, ele discute o seguinte, que não basta você dizer que não é proibido abordar gênero nas escolas, que você precisa garantir que tudo que envolve o problema que vem da abordagem de gênero, ele deve ser problematizado e deve ser enfrentado quando se traduz num instrumento de não discriminação. Ou seja, omitir é parte de um problema. Não basta proibir a abordagem de gênero, também é problema não abordar. É problema não abordar. Então, eu trouxe esse precedente porque eu considero esse precedente algo que responde muito, já que a ação que está em andamento é ação direta por omissão, né? Bom, e vou falar um pouco aqui do PL, né? O PL 2510/20. Acho que eu tenho mais o quê? Uns 10 minutos, né, doutor Rodrigo? Sim, pode falar, doutora. Está muito, muito interessante, muito importante. Minhas contas aqui foram 35 minutos, tudo bem? Sim, pode seguir. Então, tá bom. Então, esse PL, ele veio em 2020, né? Foi apresentado em 2020, ele altera a Lei 4.591/64, Estatuto dos Condomínios, altera o Código Civil, altera também o Código Penal, e ele trata do dever de comunicar à autoridade competente os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é preciso saber o que é, do meu ponto de vista, né, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se esse PL é dirigido para um público que não souber o que é violência doméstica e familiar contra a mulher, existe um risco das respostas serem insuficientes, né? E aí eu remeto à leitura do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que define o que é violência contra a mulher. E ali, lógico, esse artigo ele fala que a violência é qualquer ação ou omissão que é baseada no gênero, que cause morte, que cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou material. Ele traz, na verdade, a indicação das formas de violência. E depois fala das situações em relação à vítima de afeto, nas relações familiares, o que acaba implicando numa realidade típica dos condomínios. Eu não vou ficar aqui falando muito das formas de violência, mas é preciso sempre lembrar, porque existe ainda a cultura de que apenas violência física é a violência que deve ser aplacada, né, pela lei, mas não, existem outras formas de violência. A forma de violência psicológica, por exemplo, é uma forma que não é necessariamente levada a sério, mas é ela que arma o terreno, né, que organiza o terreno para se tornar uma violência pior e impedir que a vítima tenha condições de se proteger. Mas vale dizer aqui
que essas formas de violência, quando a lei fala, né, quais são as formas de violência, ela não fala de crimes. Então, é muito importante, né, obviamente, estou falando aqui com advogados, com pessoas que têm conhecimento sobre isso, mas ainda tem muita gente que confunde, que fala que forma de violência é igual a crime. Não necessariamente é igual a crime. Por que eu quero chegar nisso? Porque se eu perguntar para os senhores, para uma mulher, né, conseguir uma medida protetiva, ela precisa fazer o boletim de ocorrência? Muitos vão dizer que precisa, não é? Vai precisar fazer o boletim de ocorrência. Por que precisa fazer o boletim de ocorrência? Qual é a definição de medida protetiva? É que exista uma violência? Então, não necessariamente é a prática de um crime. Né? Então, quer dizer, o STJ entende, por exemplo, que não é obrigado, né, o pedido de medida protetiva, ele não é obrigado a ficar atrelado a uma investigação criminal. Tá? Também existe a outra situação que acaba repercutindo nos serviços. Uma mulher ser abrigada numa instituição sigilosa quando estiver numa situação de emergência, seria correto exigir dela a realização de boletim de ocorrência? Não. Assim como não é exigir para a realização de um aborto legal. Tá? Então, é aí que eu quero chegar. Então, a Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte, ela diz quais são as formas de violência. E para aquelas formas de violência, o Estado deve garantir aquelas políticas públicas. O direito criminal é um deles. Assim, só vou colocar aqui rapidamente quais são as características dessa violência, porque dentro de um condomínio, não se entende que a vítima ela é um tipo de violência que acontece entre quatro paredes, que as vítimas elas estão num estado de fragilidade muito grande, é um tipo de violência marcada pelo silêncio, por uma série de motivos, que envolve pessoas de relacionamento íntimo entre o amor e o ódio, né? Que é reiterada, dificilmente você vai encontrar uma situação, obviamente eu estou falando de situações típicas de violência doméstica, ela geralmente acontece de forma reiterada, né? Ela adoece, ela é praticada por pessoas que não necessariamente são consideradas pessoas criminosas. Né? Muitas vezes é aquele vizinho que é bacana com todo mundo dentro do relacionamento, mas isso não quer dizer que ele não possa ser um autor de violência psicológica dentro da sua unidade. Né? Então, essas ideias preconcebidas acabam tornando as pessoas como juízes daquela relação e que fazem com que prejulguem aquela mulher, né? Ou que neguem, inclusive, uma ajuda quando existe um pedido de socorro, quando não se omitem em conseguir esse socorro. Então, quando nós percebemos que é um tipo de violência que acontece a partir dessas dinâmicas, obviamente que as políticas para enfrentar esse tipo de dinâmica são diferentes. Como que eu vou pensar numa política de segurança pública para uma violência que acontece dentro de casa, envolvendo um homem e uma mulher que convivem há 20 anos, que tem 4 filhos, que ela nunca trabalhou, porque ela nunca teve condição, que ela sempre teve que ficar em casa cuidando dessas crianças, e que ele acha que mulher, em que ela não deve ter amigas, não deve se relacionar com ninguém porque ele vai chamá-la de vagabunda. Isso acontece. Então, nós temos aí uma dinâmica que se mistura, logicamente, desde a realidade de hoje, a partir de determinadas gerações, mas que também existem pessoas de outras faixas etárias que estão implicadas nessas relações, que podem vir a sofrer a violência de gênero, que não necessariamente devam estar no tal do coliseu que se julga todo mundo. Né? Então, é preciso olhar de uma forma mais humanizada para essas vítimas, entender que a síndrome da mulher maltratada, né, ela é uma realidade dessas mulheres e que por isso é preciso compreender quando elas não querem dar prosseguimento, não querem denunciar ou quando não querem pôr fim à relação. E que o feminicídio é uma morte evitável. Depois, se quiserem, a gente fala um pouquinho dos sinais de violência.
E a lei, ela traz o quê? Primeiro que ela vai alterar esse estatuto, né, como eu falei, dos condomínios, Código Civil e Código Penal. E eu lembro que eu falei, doutor, eu fiz uma pergunta no encontro que nós tivemos, e eu vou fazer aqui também. Por que há preocupação em denunciar um roubo e a violência doméstica não? Acho que é daqui que a gente parte. Porque muitos condomínios investem em segurança para impedir o roubo. Por que não investir para impedir a violência doméstica? E esse PL traz os deveres dos síndicos. O dever, segundo o PL, né, é de comunicar à autoridade competente. Veja, ele não fala qual autoridade, aqui, né, dever de comunicar, isso para constar da Convenção de Condomínio, dever de comunicar à autoridade competente os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha e contra a criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência. Então, eu pergunto, quem seriam essas autoridades competentes? Quais seriam os casos de violência que devem ser comunicados? Por isso que é importante entender quais são as formas de violência. Não necessariamente precisa ter conhecimento sobre práticas de crime para fazer essa comunicação. Tem que comunicar a violência, não o crime. O síndico pode transferir os poderes de representação ou funções administrativas para outro, e o PL diz que pode. Mas isso não impede que ele seja responsabilizado na sua omissão e acaba se tornando uma responsabilidade solidária. Essa comunicação, segundo a alteração prevista para o Código Civil, ela deverá ser comunicada em, no máximo, 48 horas a partir do conhecimento dos fatos. E essa alteração do Código Civil traz, né, a indicação da autoridade a ser comunicada. Quer dizer, não fala lá na mudança do Estatuto do Condomínio, mas o Código Civil fala que seria a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. Mas também coloca como possibilidade de outros canais, eletrônicos ou telefônicos, que são adotados, e aqui fala dos órgãos de segurança pública. Tá? É específico em relação aos órgãos de segurança pública, mas isso pode ser, me parece, interpretado de uma forma, o legislador está querendo abranger diversas situações. Então, a omissão seria de não comunicar a autoridade competente. Essa autoridade competente pode ser o Ministério Público, uma guarda municipal, né? Existem municípios que têm guarda municipal especializada para o atendimento desses casos. Traz também a obrigação, deveres a condôminos. Os deveres não são apenas para o síndico. Os deveres também são para condôminos, para locatários e para possuidores. Então, logicamente, tem o dever de não utilizar, né, a unidade de forma a prejudicar o sossego, a segurança, a salubridade, né, o SSS, que eu aprendi outro dia. Mas a violência contra a mulher está dentro aqui desse mesmo dever. Também traz a obrigação do condômino, locatário ou possuidor, comunicar o síndico ou administrador. Então, o síndico tem que comunicar a autoridade competente. E quem é condômino tem que comunicar o síndico. Então, o condômino tem que comunicar o síndico das situações de violência contra a mulher ou o administrador de que ele venha a ter conhecimento. E também proibir que as denúncias sejam, isso é muito importante, sejam utilizadas como meio de atingir a honra e a dignidade das pessoas envolvidas. Então, aqui está o respeito à não estigmatização, não só das vítimas, mas também dos agressores, e também impedir que haja revitimização. Em relação à administração do condomínio, também cria a obrigação do síndico de comunicar os casos de violência, cria a obrigação do síndico em dar publicidade à vedação dos casos de violência, cria a obrigação do síndico em dar publicidade à recomendação dos condôminos em comunicar às autoridades. E aqui é importante fazer constar que o condômino tem o dever de comunicar o síndico, mas a lei não fala da necessidade de dar publicidade a isso. A lei não fala, mas é importante que se dê, né? Porque senão pode ser punido, porque se não comunicar pode ter uma advertência, e o síndico ele também pode ser, inclusive, ser destituído, né, por uma assembleia marcada para esse fim, na hipótese de reincidência, além do próprio condomínio
ter que pagar a multa, ou seja, o condômino também tem que fiscalizar. Eu acho que essa é uma criação de uma obrigação indireta da administradora, porque se não fiscalizar, quem vai ter que pagar a conta vai ser o condômino, né, o condomínio. Eu já vou chegar ali para o final. Tem outras questões, eu não sei se o doutor Alexandre gostaria de abordar depois, mas só para trazer o seguinte, que muitas legislações estaduais vieram no âmbito da pandemia, porque o aumento da violência dentro do âmbito da convivência nos condomínios ela foi bem maior, mas não se deu apenas a partir de março de 2020. Pernambuco, por exemplo, tem uma legislação estadual de junho de 2019, Rondônia também tem uma de dezembro de 2019. Existem muitos projetos ainda em andamento, muitos que foram aprovados e alguns em andamento. E eu queria só trazer algumas, para terminar aqui, reflexões, algumas dicas, né, que a gente costuma dar. Primeiro, se é testemunha, quais são os cuidados que são importantes a realizar? Eu acho que dentro do condomínio, a maior parte é testemunha. Respeitar o sigilo da denúncia, evitar a exposição do autor da violência, né? Esse problema da exposição, da estigmatização. Não querer se envolver, a lei vai trazer essa obrigação. A omissão já é algo que a lei já prevê como algo que pode ser punido, mas a lei aqui dá, o projeto de lei ele dá mais visibilidade para isso. É importante ter cuidado com a justiça pelas próprias mãos. Lembra daquele caso do ônibus da Paulista? Nós participamos de uma capacitação para impedir o abuso sexual nos transportes públicos. No dia que nós anunciamos o projeto, aconteceu o caso do ônibus da Paulista. Qual foi a nossa maior satisfação? Que, por mais terrível que aquele homem tivesse cometido ali, pelo fato que ele cometeu, ele não foi apedrejado, né? Apesar de ser essa vontade de muita gente que estava rodeando ali o motorista do ônibus. Ele foi levado para a autoridade policial. Então, assim, essa questão da justiça com as próprias mãos é um problema, assim como é um problema a omissão. Também é importante lembrar, testemunha não é mediador, testemunha não é camarada, testemunha não é juiz, testemunha não é policial. Qualquer testemunha, qualquer vizinho, síndico, faxineiro do condomínio, não é para fazer mediação, para fazer acordo, né? Não é camarada, para deixar para lá, né? E nem para julgar e nem para prender. É preciso, em relação à vítima, vamos pensar como ajudar. Além de comunicar, é possível adotar outras medidas? É importante que sim. Preservar a vítima, evitando a sua exposição. Existem algumas iniciativas, eu acho que não precisa da legislação para isso, ter uma cabine própria, um apartamento SOS, fazer um plano de segurança, depois a gente pode falar desse plano. A importância do acolhimento, porque geralmente quando acontece no condomínio, as emoções elas estão muito afloradas, né? Então, ouvir o relato com atenção, apresentar interesse, demonstrar receptividade, demonstrar disponibilidade, a preocupação em ajudar, não duvidar, não pré-julgar, não julgar a aparência, não julgar a roupa, o comportamento, né? Orientar sobre a importância de fazer o registro. Muitos condomínios têm um botão do pânico, isso pode contribuir. Existem os registros, né? Nesse caso, obviamente, teria que ser sigiloso, mas é importante preservar os registros, colocar nos livros, manter as imagens, preservar as imagens. Importante orientar em relação às medidas protetivas de urgência. O PL não fala da fiscalização, mas fala que o síndico tem uma prerrogativa em relação a isso. Obviamente que em relação às pessoas trans não podemos nos esquecer do nome social. Enfim, o que pode acontecer com o agressor? O agressor ele pode ser preso em flagrante, ele deve responder pelo crime, se ele praticar um crime, então não adianta querer mediar. O síndico não é obrigado a fiscalizar, mas, segundo o PL, ele fala que seria uma prerrogativa do síndico, no caso da medida protetiva, dele impedir a entrada ou a permanência do agressor,
se ele tomar conhecimento que houve a concessão dessa medida protetiva. Agora, se a vítima apresentar para ele que há aquela medida protetiva, aí deixa de ser uma prerrogativa e passa a ser uma obrigação, até porque muitos juízes encaminham para a ciência do síndico, para a ciência daquele condomínio, para as medidas cabíveis, né? Eu vou deixar para falar depois sobre medidas protetivas, mas eu só queria, como última reflexão, lembrar que o nosso papel aqui ele não pode ser se restringir ao papel de colocar o dedo na ferida, chamando a polícia, que o papel educativo ele caminha de mãos dadas com essa iniciativa. Eu vejo a iniciativa como uma iniciativa excelente, ela vem complementar toda a luta que se tem feito, e se não, apesar de dois PLs de outros estados terem sido aprovadas antes da pandemia, ficou evidente que com a pandemia o condomínio ele tem um papel fundamental numa situação como essa, e quanto mais cedo conseguir interferir, mais chances existem para evitar um mal maior. Então, a informação ela é essencial, a capacitação é essencial, aí fica a sugestão de que nesta capacitação haja composição da construção de planos de segurança, em que, eventualmente, essas cabines, esses apartamentos SOS estejam implicados, acompanhados de formas de comunicação com vizinhos, em caso de alerta e de necessidade de uma ajuda emergencial. Bom, eu estou à disposição, eu teria mais coisas ainda aqui para falar, eu só queria trazer, pode parecer clichê, mas eu queria lembrar dessa frase, que não existe mulher que gosta de apanhar, o que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, ou pobre demais para ir embora. Que omitir é parte de um problema, então que possamos contribuir para mudar essa realidade social. É isso. Muito obrigada. Eu queria agora... né, Deixa, anunciar... doutora, eu faço a transição. Te agradeço. Então tá bom. Primeiro, maravilhoso, queria te agradecer. Você vai ter que voltar, a coordenadoria já faz o convite, as suas palavras são essenciais. Lembro quando discutíamos o projeto PL 2510 de 2020, alguns síndicos e alguns advogados da área mesmo me perguntavam: poxa, não é uma onerosidade excessiva para o síndico, tem que cuidar disso? A minha resposta foi: é uma obrigação, como todo cidadão, inibir qualquer fato errado, senão a gente não muda uma sociedade. Então, se a sociedade não tem força isoladamente, que a lei venha para somar, para agregar. Nós somos pais, nós somos filhos, e nós temos obrigação de trabalhar para mudar esse país. Também gosto, pode parecer também um clichê, mas a frase do Martin Luther King, se não me falha a memória, algo do gênero: o problema não é a voz dos maus, é o silêncio dos bons. Então, nós temos obrigação, na posição que nos encontramos, de mudar a sociedade, de fazer o nosso local de convívio um local melhor. E quem seria o síndico, quem seria o morador que escuta uma criança apanhando, que escuta uma mulher? Ele não precisa fazer um juízo de valor. Ele comunica às autoridades, e essas, com a obrigação legal, que não conseguiriam saber o que está acontecendo por todas as falhas do nosso sistema, por todos os problemas sociais que nós enfrentamos, mas é sim uma obrigação como cidadão, não como advogado, independente da lei, de que nós manifestemos esse sentido. Suas palavras são sempre grandiosas, fico sempre emocionado e me inflama muito seu discurso, porque nada tem sentido se não conseguimos aí transformar o mundo num local melhor. Te agradeço imensamente. Obrigada, doutor. Obrigada a todos aqui que estão falando. Estou à disposição. Me sigam lá no Instagram se quiserem mais informações sobre o tema.
Você já fica convidada e nós vamos montar um grupo de trabalho para falar sobre a violência doméstica, não só contra a mulher, a violência doméstica, o PL incluiu isso. Vamos montar um grupo de trabalho e com a ajuda, vamos procurar afinal uma parceria para levar essa campanha para os condomínios. Muito, muito obrigado. A doutora, mais uma vez, brilhante como sempre, já fica o convite para voltar. Obrigada, doutor. À disposição. Agora, antes, the last but not the least, você, Gomide, um querido amigo, um exímio professor, está em todos os nossos congressos, em todas as rodas de conversa, em todas as palestras. Alexandre Junqueira Gomide, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista e mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, professor de cursos de pós-graduação, autor de artigos e obras jurídicas, fundador do IBRADIM, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que tanto nos engrandece e nos orgulha, e também membro da Coordenadoria de Direito Condominial. Doutor Junqueira, a palavra está contigo. Por favor, conte para a gente como podemos transformar esse mercado após o Covid, antes e pós as consequências disso tudo. Por favor. Boa noite, Rodrigo. Inicio aqui a minha fala parabenizando a doutora Fabíola Sucasas. Não a conhecia, adorei o discurso, seja na qualidade de pessoa, de cidadão, de marido, de pai de menina. Esse é um tema que, de fato, ele precisa ser tratado, e não só no âmbito penal, mas no âmbito também das relações condominiais, né? Chamou muita atenção também um número assustador relativo à violência às crianças em tempos de pandemia, né? Com o fechamento de escolas, as crianças reclusas em casa, muita violência sexual também contra as crianças. Então, eu parabenizo a sua brilhante fala. Agora torna o meu trabalho um pouco mais difícil, né, nessa etapa. E também, na qualidade de cidadão, queria dizer o meu orgulho e a minha satisfação em saber que existe alguém que defende os meus interesses, os interesses da minha família, a senhora como membro do Ministério Público. Então, meus parabéns. Queria também agradecer demais o meu amigo Rodrigo Carpá pelo convite. Eu dizia a ele há pouco, eu nem mereço a amizade dele. A gente teria tanta condição de fazer outras coisas juntas, acadêmicas, mas, enfim, no último ano aqui no doutorado, tenho me dedicado muito ao que é verdade, viu, Rodrigo? Está repleto aqui em livros e... Enfim, muito obrigado pelo carinho que você sempre tem por mim. Acho importante eu destacar a admiração que eu tenho por você como profissional, como pessoa e principalmente como amigo. Muito obrigado pela sua generosidade. O Rubens, que teve que se ausentar aqui, eu nem tenho o que falar do Rubens aqui, ele teve que se ausentar para dar uma aula, também é um exímio professor, conhece muito sobre condominial, uma pessoa, um amigo. Então, assim, estou muito satisfeito de estar participando aqui deste evento, seja em razão dos palestrantes, dos coordenadores e dos presidentes. Senhores, eu vou tratar de um tema, me permita aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu estou compartilhando corretamente. Acho que sim. Deixa eu começar aqui desde o princípio. Agora vai ficar. Agora tá bom, né, Rodrigo? Tá perfeito, tá ótimo. Bom, senhores, eu rapidamente queria tratar a respeito deste tema, porque todos nós ficamos muito preocupados, né, com o início da pandemia, o impacto que teríamos aqui no mercado imobiliário. E, realmente, uma das questões que inicialmente nós pensávamos era, olha, o ritmo de venda
das unidades em incorporação imobiliária, ele vai cair e a gente vai passar por um período longuíssimo de crise, pelo menos era isso que eu imaginei inicialmente. Isso traz impactos ruins, né? Não só para quem trabalha com direito imobiliário, mas aumento de desemprego, enfim, uma cadeia de reflexos negativos para a economia do país. Esse aqui é o número de unidades financiadas em 2020. Para minha grande surpresa, que a partir, né, do início da pandemia, março do ano passado, então nós tivemos um número muito baixo em abril, maio, janeiro já é realmente um ano ruim, fraco de vendas, né? Mas a partir de fevereiro e março esse número deveria crescer. Mas em abril teve uma queda, em maio ele começou a se recuperar e, para grande surpresa de todos, né, algo que nós não imaginávamos, realmente, o mercado imobiliário ele teve um ano muito expressivo em 2020, um ano de recorde, né? Então, esse aqui é um número da BCIP, demonstrando como as unidades tiveram um volume de vendas excepcional. Vejam aqui o número. Em 2019, nós tivemos no Brasil 297.961 unidades financiadas contra 2020, cujo número é quase o dobro, 496.771. Em São Paulo, só na cidade de São Paulo, nós tivemos 51 mil apartamentos, unidades vendidas, segundo dados do Secov. Aqui é um número para mostrar, por exemplo, aqui eu não tenho o número, só para mostrar que não foi só algo do Sudeste, né, em São Paulo, mas se observarem aqui, por exemplo, essa linha laranja, a partir de março de 2020, as vendas das unidades no Nordeste cresceram exponencialmente. O Nordeste teve um número muito expressivo, assim como outras regiões do Brasil. Isso demonstra que, na verdade, o mercado imobiliário ele é resiliente. A gente daqui a pouco pode discutir um pouco dessas questões, mas, basicamente, a questão a baixa histórica das taxas de juros, né, a necessidade, talvez, de o brasileiro ter o seu próprio imóvel, em momento de pandemia, isso foi aflorado, né, para muitas famílias, talvez isso tenha levado a esse grande desenvolvimento do mercado imobiliário em 2020, não obstante um cenário realmente muito adverso. Bom, e o futuro, a partir de agora, né? A CEBIC, né, ela já projeta um crescimento entre 5% a 10% do mercado imobiliário em 2021, ante 2020, então a gente segue num crescimento, talvez não num crescimento como a gente viu comparado a 2019, né, mas ainda assim um mercado crescente. Uma pesquisa muito interessante realizada pela Brain, né, fez indagação ali para milhares de pessoas com a seguinte pergunta: olha, você teria intenção de comprar um imóvel nos próximos 2 anos? E, para nossa grande surpresa, 41% dos entrevistados disseram que sim, né? Sendo que 31% desses entrevistados já estava efetivamente buscando imóveis, visitando stands, e contra 10% que ainda estavam começando a buscar isso na internet, por exemplo. E quais os motivos para aquisição de um outro imóvel? Então, aqui no agrupado, para transição, né, 43%. O que significa isso? Pessoas que querem sair do aluguel, pessoas que querem sair da casa dos pais para morar sozinho ou que vai se casar. 32% para um upgrade, né, trocar por uma residência maior, trocar por uma residência mais nova, trocar por uma residência com melhor localização. E ainda 17% dessas pessoas responderam que pretendem adquirir um imóvel em razão como uma forma de investimento, que demonstra que também a compra de um imóvel ainda é entendida pelo brasileiro como uma boa alternativa de investimento. Muito bem, e para isso,
Para que esse crescimento ele continue sendo sustentável, eu acho importante a gente tratar a respeito do que eu tenho chamado aqui de alguns pilares, né, da incorporação imobiliária. E o primeiro pilar, talvez não, certamente, é o da irretratabilidade do instrumento de promessa de venda e compra. Esse é um tema muito importante, né? E aqui eu paro aqui o compartilhamento um segundinho para fazer uma breve explanação disso. O mercado imobiliário ele é um project finance, né? Na incorporação imobiliária é um project finance. O que é? Basicamente, o pessoal pergunta, o que é uma incorporação imobiliária? É um contrato de compra e venda? Não, na verdade, a incorporação imobiliária ela é uma atividade, né? Ela é uma atividade econômica. A partir do momento em que o incorporador ele tem um projeto aprovado pela prefeitura e ele consegue realizar o registro do memorial de incorporação, ele está autorizado a vender essas unidades futuras, né? E ele tem um prazo de carência. A partir do registro da incorporação imobiliária, ele tem o prazo de 6 meses para fazer uma avaliação se o volume de vendas lá do stand de vendas dele é um volume de vendas que tem atendido às expectativas. Então, ele, a partir do momento em que ele abre o stand de vendas, se nos primeiros dias ele vende 70%, 80% das unidades, ele sabe que ele terá os recursos necessários para prosseguir e erigir aquela obra. Agora, se ele abre o stand de vendas e o volume é muito baixo, ele ainda tem a possibilidade de, em até 6 meses, desistir daquela incorporação e dizer, olha, eu vou mudar, eu vou alterar este projeto para fazer a alienação de um outro projeto para o futuro. Pois bem, senhores, então a irretratabilidade deste instrumento, ela é, de fato, muito importante. E a gente precisa lembrar que o Código Civil de 1916, contrariamente do Código Civil de 2002, ele diz o seguinte no artigo 1088, quando o instrumento público for exigido como prova do contrato, qualquer das partes pode arrepender-se antes de o assinar, ressarcindo a outras as perdas e danos resultantes do arrependimento sem prejuízo do estatuto nos artigos 1095 a 1097. Na verdade, o que acontece? É muito comum que no âmbito de qualquer compra e venda, a gente primeiro assine um compromisso de compra e venda, que é um contrato preliminar, para que, ultrapassado algum período, seja assinado o instrumento definitivo, lavrada a escritura de compra e venda. E na década de 30, era comum que os loteadores aqui na cidade de São Paulo, em razão do crescimento das cidades, realizassem a venda dos lotes para muitas pessoas e, percebendo uma grande valorização, no momento de ser lavrada a escritura, ele simplesmente desistia, o loteador desistia, o empresário desistia. Por que ele desistia? Ele desistia porque ele sabia ressarcir os valores que eram pagos pelo adquirente e revendia para um terceiro. Foi justamente em razão dessa prática injusta que o Decreto-Lei 58 de 1937 foi editado para trazer a irretratabilidade do instrumento. Ou seja, veja que interessante, se hoje o empresário busca, de todo modo, a irretratabilidade do instrumento para que o adquirente ele não desista, no passado, a irretratabilidade do instrumento ela foi criada para proteção do próprio adquirente, do próprio consumidor. Nesses termos, então, o artigo 22 do Decreto-Lei 58 de 1937 estabeleceu os contratos sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda e cessão de direito de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua constituição ou deva sê-lo em uma ou mais prestações, desde que, inscritos a qualquer tempo, atribuem aos compromissos direito real oponível a terceiros e lhes conferem o direito de adjudicação compulsória. Então, vejam que interessante. Na década de 30, o legislador, verificando essa prática odiosa de loteadores que pura e simplesmente não lavravam a escritura para revender a terceiros, estabeleceram a irretratabilidade do instrumento no artigo 22.
Essa irretratabilidade, ela também foi reafirmada na Lei 6766 de 1979, no artigo 25, quando, então, o Código Civil de 2002 também, né, no artigo 1417, estabeleceu a irretratabilidade. Então, quando eu firmo uma promessa de compra e venda, seja na incorporação, seja num contrato firmado entre particulares, onde há a irretratabilidade, e eu realizo o registro deste contrato no cartório de registro de imóveis, isso confere direito real. Muito bem. O grande problema, senhores, é que desde os anos 2000 até a crise de 2014, nós não tivemos muitos problemas, porque o mercado imobiliário ele vinha crescendo bastante, né? Deixa eu interromper aqui para fazer uma breve explanação a respeito disso. Então, a partir dos anos 2000 até 2014, né, a Lei de Alienação Fiduciária ela é de 1997, então ali foi o embrião, o início de um desenvolvimento saudável do crédito imobiliário, o que projetou, a partir dos anos 2000, um crescimento vertiginoso da construção civil e, consequentemente, do crédito imobiliário. E, neste período de 2000 a 2014, nós não tivemos muitos problemas decorrentes da desistência dos adquirentes. E por que isso? Em primeiro lugar, porque o sujeito que adquiriu um imóvel a 200, 300 mil reais à época, 2, 3 anos depois, próximo da entrega, essa unidade ela tinha um valor já muito maior. Era um ótimo investimento. E os adquirentes, quando tinham alguma dificuldade para obter financiamento, ou como acontece com bastante frequência, o casal que vai lá, o casal de noivo, que compra uma unidade na planta, por exemplo, depois de 2 anos, o noivado é desfeito e procura a incorporadora para obter a devolução desses valores, né? Então, nesses raros casos que ocorriam nesse período, isso era facilmente resolvido a partir de um distrato, né? A incorporadora normalmente devolvia quase 100% dos valores, ou praticamente todo o valor pago pelo adquirente, porque existia um grande mercado de pessoas interessadas em recomprar a coisa. Existia um grande mercado de pessoas que continuavam tendo interesse na compra daquelas unidades. E os números eram baixos, eram pequenos, porque era, sim, considerado um excelente investimento. Contudo, a partir da crise de 2014, muitos adquirentes passaram, esse volume de pessoas, ele começou a crescer ainda mais. E a jurisprudência, ela começou a partir por um caminho, no meu entender, bastante incorreto, ou seja, a jurisprudência, num desvio categorial, passou a entender que, no âmbito da incorporação imobiliária, o adquirente tem a seu favor, a todo e qualquer tempo, a faculdade de simplesmente desistir deste contrato, como se fosse efetivamente um direito potestativo quando eu compro, por exemplo, um livro pela internet, um determinado produto pela internet. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor permite que em até 7 dias eu desista disso. Mas essa mesma condição, ela não possui qualquer tipo de previsão legal na Lei 4.591. E os problemas se tornaram maiores, seja porque o volume de pessoas interessadas em simplesmente desistir passou a ser muito elevado a partir de 2014, 2015, chegando a alcançar patamares de 50% dos adquirentes, seja porque esses adquirentes muitas vezes não tinham efetivamente uma justificativa. Já não era mais o casal que tinha se separado, já não era mais a pessoa que estava em grande dificuldade financeira, já não era mais aquela pessoa em que sua situação mudou completamente. Eram de pessoas que perceberam que aquelas unidades já não tinham mais uma grande valorização e, portanto, entendiam que era mais relevante talvez migrar o seu investimento
muitas vezes, de uma unidade imobiliária para outros investimentos. E o incorporador? Bom, o incorporador ele passou a ter muitos problemas, porque além das pessoas desistirem e ele ter de devolver os valores, né, ele não encontrava outros adquirentes para prosseguir, para revender. E isso quebrou muita incorporadora durante o período da crise, né, além de trazer grandes prejuízos aos demais adquirentes com grandes atrasos de obra. Mas aqui o meia-culpa, né, o mercado imobiliário, né? De fato, as incorporadoras, durante um período em que o mercado imobiliário vivia um período muito saudável, não se incomodavam com essa desistência imotivada. E somente a partir da crise, efetivamente, passaram a realmente reclamar. E mais do que isso também, boa parte das ações que foram intentadas por adquirentes eram porque alguns incorporadores, uma minoria, é verdade, mas numerosos, no momento do desfazimento do contrato, apresentavam muita dificuldade para o adquirente para resolver o contrato, né? Claro, existe sempre a possibilidade ali de um distrato, de um distrato amigável, de tratativas, mas eu mesmo já participei de negociações em que o adquirente tinha pago um valor expressivo e no momento em que buscava a incorporadora, além de incorporadora dizer que ele não tinha direito a receber absolutamente nada, ainda dizia que se fosse firmado o distrato, ele teria uma dívida, o que, portanto, inviabilizava qualquer tipo de contrato, e também esse é um dos motivos em que as ações, esse volume de ações cresceu. Mas o fato é que a jurisprudência, efetivamente, num dado momento, ela passou a ter um desvio jurisprudencial grave, no meu entender, para permitir que fosse pura e simplesmente extinto o contrato naquela circunstância onde, muitas vezes, um investidor tinha comprado 5, 6, 10 unidades, às vezes uma laje inteira, e ele procurava a incorporadora para desistir. A incorporadora dizia, poxa, mas qual o motivo de desistência? Você é uma empresa, por exemplo, você não pode pura e simplesmente desistir da venda. Eu só prossegui com a obra porque eu vendi as unidades, estou obrigado perante uma coletividade. Eu não posso pura e simplesmente tirar o dinheiro aqui que está depositado numa conta específica para eu construir e te devolver isso imediatamente, né? Pois bem, deixa eu voltar a compartilhar. Então, senhores, o que acontece... Opa, deixa eu só abaixar isso aqui. Pronto. O que acontece é que o contrato ele passou a ser um instrumento muito facilmente extinto por uma simples canetada de alguns juízes. Mas os melhores juízes, como é o caso aqui do desembargador Francisco Loureiro, a quem eu tenho muita admiração, por exemplo, ele passou a defender. O contrato, o compromisso de compra e venda, não é, salvo previsão expressa pactuada entre as partes, daqueles contratos em que admitem arrependimento unilateral por uma das partes. Isso porque não há previsão legal para tal modalidade de extinção unilateral e nem o tipo contratual tem como elemento a fidúcia, tal como ocorre no mandato, ou então prazo indeterminado. O então ministro Rui Rosado de Aguiar, né, ele já tinha julgados anteriores que diziam não reconhecida na instância ordinária a existência de circunstância que justifique a extinção do contrato por fato superveniente e categoricamente e se manifestando a prometente vendedora categoricamente pela manutenção do contrato, não cabe ao juiz dar o contrato por extinto. Mas é verdade, com o passar dos anos, né, a partir, como eu disse, dos anos 2000, um movimento jurisprudencial começou a permitir a extinção do contrato por insuportabilidade da obrigação assumida pelo devedor, né? Aqui até a gente pode discutir, poxa, se o adquirente ele não tem mais condições de prosseguir, será que ele deve estar obrigado ao cumprimento? Isso é uma questão que eu deixo das obrigações, isso é uma questão que eu deixo para discutirmos em breve. Mas esse movimento jurisprudencial, até então justificável, passou a permitir a extinção do contrato quando houvesse uma insuportabilidade da obrigação. E assim, em 2015, né,
foi editada a súmula 543, que permitia a resolução do contrato, admitindo, portanto, que o incorporador ele retesse uma parte do pagamento, mas não estabelecia exatamente um percentual dos valores que foram pagos caso a culpa do desfazimento decorresse do adquirente, e 100% dos valores caso a culpa do desfazimento fosse da própria incorporadora. A súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo, também no mesmo sentido, permitia que, empregando um termo menos técnico, a rescisão do contrato, E a partir dessas duas súmulas, mais uma vez, foi reforçada a jurisprudência para entender que talvez o compromisso de compra e venda fosse um desses instrumentos onde se permitisse a resilição unilateral imotivada. Novamente aqui, o desembargador Francisco Loureiro, retomando o caminho da boa técnica jurídica, demonstrava que, com respaldo e entendimento pretoriano consolidado nessas súmulas, passou a se entender de modo equivocado que o promitente comprador, ao seu único e exclusivo critério, tem a opção entre executar ou denunciar, o que é absolutamente equivocado. Desde o ano de 2001, é importante dizer, quando editada a medida provisória 2221 de 2001, pronto, convertida na lei futuramente, em 2004, 10.931, ela alterou o artigo 32, parágrafo 2º, para estabelecer, ainda que desnecessário na Lei 4.591, mas para reafirmar a irretratabilidade desses instrumentos. O artigo 32, parágrafo 2º, então, estabeleceu que os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, são irretratáveis. Mas ainda assim, senhores, a jurisprudência continuava, no meio da crise, a facilitar muito a extinção do contrato. Esse aqui é um caso em que eu tive uma participação, por exemplo, cujo fundamento da sentença foi basicamente esse. Quanto ao desejo de rescindir o contrato, temos que este é garantido a qualquer parte integrante de um acordo, já que ninguém é obrigado a manter-se no cumprimento de um negócio ao qual não mais lhe interessa. E não é bem assim, né, senhores? Não é o meu interesse que me vincula a um contrato, é o próprio contrato. Se ele é um instrumento irretratável, não basta pura e simplesmente eu manifestar desinteresse para que esse contrato ele seja extinto. E assim, a gente passamos a ver, vejam, julgados recentes, em 2018, com pouca técnica, passaram a permitir a resilição unilateral por uma mera conveniência do adquirente. Neste momento, com o agravamento da crise, com o mercado imobiliário em extrema queda, é que foi, portanto, estabelecida a Lei 13.786, conhecida como Lei do Distrato, que, entre erros e acertos, o principal mérito da lei tenha sido, talvez, em primeiro lugar, pela primeira vez, estabelecer o direito de arrependimento desses contratos quando firmados no stand de vendas. Perfeito. Ou seja, reconhecendo, claro, que no stand de vendas é um local onde há muita emoção por parte dos adquirentes, onde há muita pressão, muitas vezes, por parte de corretores, finalmente se permitiu que, neste momento, neste curto prazo de 7 dias, finalmente o adquirente possa se arrepender. Na minha concepção, isso é muito salutar, uma medida excelente na proteção do adquirente, na proteção do consumidor. Mas, transcorrido este prazo, determina a Lei 13.786, no artigo, salvo engano, 67, parágrafo 12º, transcorrido o prazo de 7 dias a que se refere o parágrafo 10º deste artigo, sem que tenha sido exercício de direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 32. Isso foi muito importante, senhores, para reiterar, ressaltar que quando eu vou a um stand de vendas,
e eu manifesto ao incorporador que eu vou comprar aquela unidade, que eu vou obter um financiamento, a desvinculação deste contrato não é algo simples e que traz todo um conjunto de prejuízos, uma cadeia de prejuízos, não só à incorporadora, mas a toda a coletividade, com atraso de obras, quando o incorporador, no curso da obra, além de ser obrigado a extinguir esse contrato, precise devolver integralmente ou quase totalmente esses valores. Então, a lei, ela, em boa medida, ela resolveu este problema, estabelecendo ainda as condições para a extinção do contrato, ou seja, aquelas multas, e não cabe aqui tratar, e a gente pode até depois, em outra oportunidade, discutir se a multa é elevada ou não, os percentuais de 25% a 50% que são lá estabelecidos. A irretratabilidade, ela também é muito importante quando o contrato de compra e venda é firmado com um pacto adjeto de alienação fiduciária, né? Sabemos que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele passou também, em novo desvio da boa técnica, a permitir a resolução do contrato quando o adquirente, muitas vezes, se valia de um financiamento e constituía como garantia a alienação fiduciária para um agente financeiro. Ora, sendo permitida a extinção deste contrato, além de uma completa confusão registral, qual a segurança jurídica que você dá para o banco, né, que emprestou dinheiro, entregou totalmente o valor daquela unidade para a incorporadora, né? Então, também sobre esse aspecto, embora nós efetivamente, até o final do ano passado, tivemos muitas discussões e um desvio, muitos julgados permitindo a extinção de contrato de promessa de compra e venda, ou contrato definitivo com alienação fiduciária, né? Porque o artigo 53 permitiria uma leitura onde admitiria a extinção do contrato. O fato é que prevaleceu o que determina a Lei 9.514, prevaleceu, não sei se eu tenho aqui o julgado, né? Não tenho aqui o julgado, mas o fato é que o STJ determinou que, quando há alienação fiduciária, não cabe mais a desistência por parte do adquirente. Quando muito, se ele deixa de realizar o pagamento daquelas parcelas do contrato de mútuo, este contrato ele pode ser levado, este imóvel ele pode ser levado a leilão, e aí é observado o artigo 26 e 27 da lei. Em resumo, senhores, a respeito da irretratabilidade, né, portanto, é muito importante para o desenvolvimento do mercado imobiliário que a irretratabilidade ela efetivamente seja mantida, que ela seja um pilar do mercado imobiliário, sob pena de uma instabilidade jurídica muito grande. E essa irretratabilidade não só dos adquirentes, mas também por parte da consultora. Ultrapassado o prazo de carência, ela, tendo verificado que ela conseguiu fazer a venda das unidades e que ela tem capacidade financeira de prosseguir com a obra, no curso da obra ela não pode pura e simplesmente desistir. Ela precisa, sim, entregar a obra naqueles prazos determinados, senão também fica sujeita às consequências estabelecidas na lei. Uma outra questão a ser discutida diz respeito à previsibilidade das prestações. E aqui a questão é muito mais controversa. Resta saber, o empobrecimento, seja da incorporadora, seja o empobrecimento do adquirente, permitem a revisão do contrato? Ou seja, se a incorporadora começar a alegar, olha, estou tendo um volume de vendas muito menor, eu imaginava um crescimento maior, eu estou tendo dificuldades para construir a obra, isso permite que ela atrase para além do prazo de 180 dias, que é o prazo de tolerância? Na minha concepção, não. Poxa, mesmo em tempos de pandemia, eventualmente, se ela conseguir comprovar, né, que ela atrasou a obra, não por uma dificuldade financeira, mas, por exemplo, por uma imposição governamental que impediu que os trabalhadores fossem
as obras, como a gente está agora na fase roxa, outros estados, até em fases menos restritivas, assim também determinavam, tudo bem, o artigo 625, inciso 1º, permite que haja uma suspensão da obra. Mas se a fundamentação do incorporador for pura e simplesmente uma dificuldade financeira, isso não permite que ele atrase a obra. Com relação aos adquirentes, e aqui, confesso, a questão é bastante controversa, eu defendo que essa dificuldade do consumidor, mesmo numa relação de consumo, ela não permite a revisão do contrato. O STJ, ele já, na sua jurisprudência desde os anos 90, já estabelecia que as dificuldades subjetivas do devedor, por mais dramáticas que sejam, ela pura e simplesmente não autoriza uma revisão do contrato. Então, tenho aqui alguns julgados, né, de São Paulo, do TJ de São Paulo, mas há outros também do STJ, dizendo que situações de crise financeira, doença ou desemprego não podem ser considerados fatos imprevisíveis. Trago aqui esse julgado, poxa vida, era um julgado também muito dramático, mas era de uma pessoa uma mulher que havia separado o marido, contraiu o vírus HIV, perdeu o emprego, pleiteou a revisão do contrato e ainda assim o STJ não permitiu. Claro que em tempos de pandemia, né, muito provavelmente isso possa ser revisto. E mais do que isso, é muito importante que em tempos de pandemia exista o dever de cooperação do incorporador para facilitar, muitas vezes, a extinção do contrato. Mas isso não significa, pura e simplesmente, que, ainda que exista uma situação dramática, que o incorporador ele esteja obrigado a revisar aquele contrato, que ele esteja sujeito a permitir a redução do preço, que ele esteja sujeito obrigatoriamente a permitir que, por um grande período, o adquirente fique sem realizar o pagamento. Isso não me parece técnico e não me parece apropriado, mesmo em tempos de pandemia. Eu gostaria de trazer também algumas questões aqui, por exemplo, julgados do STJ de Portugal, que ainda em tempos de pandemia e vem entendendo que o que eles chamam, os portugueses chamam de alteração de taxa de esforço no cumprimento das obrigações, que isso seja um fundamento para que as obrigações elas possam ser revistas. Ainda a respeito da previsibilidade das prestações, a gente já vai falar em breve do Beutzoot, um outro pilar também muito importante, eu acho que para que o mercado imobiliário ele possa prosseguir saudável, e que, na minha opinião, falta muito aos empresários, passar a transmitir uma informação mais transparente ao consumidor. Comprar um imóvel na planta não é como se mostra na propaganda, não é tão fácil como muitas vezes vende o corretor, não é tão simples e barato como demonstram os agentes financeiros. É relevante que o adquirente ele tenha uma informação mais completa, mais precisa, dos riscos envolvidos na aquisição, na incorporação imobiliária, dos custos também decorrentes de pagamento de impostos, escritura, corretagem e assim por diante, muitas vezes não informados ali no momento do stand de vendas e que o consumidor ele não está preparado, também os custos que ele vai ter para realizar a reforma na sua unidade, porque ela vem pouco equipada, ela vem ou quase nada equipada, muitas vezes sequer, muitas vezes não, hoje os imóveis são vendidos novos, quase 100% no contrapiso, né? Então falta muito também para o incorporador essa sensibilidade de transmitir maior transparência e informação. E na minha concepção, o incorporador, ao demonstrar todas as dificuldades, todos os riscos envolvidos, ele não vai perder um cliente.
ele vai conquistar os clientes que, bem informados a respeito da incorporação imobiliária, efetivamente querem prosseguir. Porque o cliente mal informado, pouco tempo depois, ele pode pura e simplesmente desistir e causa um custo de transação muito maior para o incorporador, que é o custo jurídico, o custo para devolução das parcelas, enfim. Então, esse também é um pilar bastante importante. Ainda a respeito da qualidade da construção, também para que seja evitado discussões jurídicas futuras a respeito de vício de obra. Hoje, de fato, as construções não são mais erigidas sob a qualidade que se tinha no passado. Feito isso, senhores, eu quero passar aqui para uma segunda parte, mas muito mais célere, mais aqui provocações a respeito de revisão nos contratos de locação. A pandemia também tem suscitado essa discussão muito grande, e algumas questões muito rapidamente eu queria discutir. Em primeiro lugar, revisão dos contratos de locação comercial, né? Quando há uma impossibilidade de uso do imóvel, por exemplo, em shopping center, no comércio de rua, me parece que sim, com fundamento no artigo 567 do Código Civil, quando o inquilino, embora ele possa usar, mas ele tem uma grande restrição de uso, por exemplo, vamos imaginar agora o comércio de rua, que está fechado, ele pode usar o imóvel, claro que ele pode realizar reformas, ele pode manter ali o seu estoque, um restaurante pode funcionar como delivery, mas ele não tem totalmente as faculdades do direito de propriedade e do direito de uso. Então, quando há uma restrição, me parece que sim, que cabe sim uma redução do valor da prestação, porque, embora o locador, claro, não esteja impondo qualquer tipo de restrição ao uso, por um fato exterior, por uma situação extraordinária, imprevisível, caberia sim, portanto, a redução da prestação nos termos do 317, cumulado com o artigo 567. Com relação à locação residencial, em razão do empobrecimento do locatário, aqui, mais uma vez, né, é uma questão subjetiva do inquilino. Ele não tem uma restrição de uso ficando em casa. Na verdade, os inquilinos estão ainda ficando ainda mais na sua residência. Agora, aquele que tem um empobrecimento da sua renda, me parece que há um dever, sim, por parte do locador, de ter uma cooperação maior para, muitas vezes, facilitar o pagamento, que não precisa ser nenhuma redução do aluguel, mas uma prorrogação, por exemplo, permitir que durante um período ele pague um valor menor para que isso seja acrescido nas parcelas futuras. Me parece que em tempos de pandemia, o dever de solidariedade ele deve ser ressaltado para que os locadores eles possam agir efetivamente com uma maior boa-fé. E o último tema, aqui esses últimos slides realmente são slides de uma maior provocação, diz respeito ao IGPM. O IGPM ele atingiu, nos últimos 12 meses, um aumento de 25,71%. É um aumento nunca antes visto, é uma alta histórica absurda. E aqui vem uma questão. Nos contratos de locação, que muitas vezes são atualizados pelo IGPM, os inquilinos eles ficam obrigados. Olha, em primeiro lugar, a questão não é simples. A questão ela envolve, em uma certa medida, a autonomia privada das partes e também um voluntarismo do contrato, a possibilidade de o juiz intervir na relação jurídica, mas a gente precisa observar as relações de forma distintas. Com relação ao imóvel residencial de uma família, não me parece correto que o locador imponha esse aumento de 25%. Até porque o IGPM ele não mede efetivamente o custo da locação. O IGPM ele teve essa alta histórica em razão do aumento do dólar, das commodities. O IGPM ele foi, por acaso, estabelecido pelo mercado imobiliário, pelo mercado de locações, como um índice para ser atualizado, mas ele não reflete efetivamente o aumento do aluguel. Ou seja, se nós estivermos diante de um prédio residencial, a prestação custava R$2.000, sendo atualizada, ela passa
a custar 25% a mais. Mas isso não significa que aquela unidade ao lado, que também está para locação, esteja neste valor. Não. O IGPM ele cresceu em razão da acentuação do dólar, da majoração dos preços das commodities. Então, ele não é efetivamente o índice mais preciso para indicar o valor da locação. Agora, se essa discussão me parece um pouco mais simples na locação residencial, ela me parece muito mais complexa no âmbito da locação comercial, onde são contratos empresariais. Os empresários, eles sabem que o IGPM ele tem uma, digamos, ele oscila muito mais do que outros índices. Também é importante lembrar que o IGPM já teve no passado deflação, e isso significa que muitas vezes os inquilinos começaram a pagar valores menores aos locadores. Então, a influência do Estado nesse tipo de contrato empresarial não é tão simples quanto numa relação de maior vulnerabilidade das famílias que residem nos seus imóveis. Senhores, eu não queria mais tomar o tempo de vocês, essa última parte foi mais uma parte de provocação. Eu deixo aqui todos os meus contatos nas redes sociais. Eu não sou tão participativo nas redes sociais, mas eu sempre gosto de trocar ideia com vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção em que vocês me ouviram, ao Dr. Rodrigo Carpá, a atenção também da doutora Fabíola. Me coloco à disposição aqui a toda a comissão e, mais uma vez, a imensa alegria de ter sido ouvido aqui por tantas pessoas. Nós temos agora 254 pessoas, então fico envaidecido aqui pela atenção de todos. Muito obrigado e boa noite. O Rodrigo não está aí, Fabíola, então eu agradeço, me despeço de você, Fabíola. Olha, foi um prazer dividir aqui essa noite com você. Muito obrigado pela sua palestra. Foi muito difícil falar depois da sua fala tão interessante. E será um prazer participar de outros eventos. Espero que a gente esteja junto em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Só aprendi aqui com o senhor, viu? Foi muito assunto. Eu já estou aqui pensando como que eu vou resolver. Muita gente vem no Ministério Público perguntando essas questões. Está aqui já com o seu contato anotado. Muito obrigada, prazer, e também estou à disposição. E obrigada a todos que nos viram aqui. Fica um abraço também para o doutor Rodrigo. Doutora Fabíola, doutor Gomide, agradeço imensamente. Espero que em breve possamos repetir. Foi realmente uma noite muito especial e gratificante. Mantivemos aí um grande público e vamos tocar os projetos. Muito obrigado a todos que também nos ouviram e nos escutaram as brilhantes palestras e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.